Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso Tadel e é um privilégio poder estar aqui, é uma bênção de Deus, no meio de tudo aquilo que a gente está vivendo nesses dias, temos essa oportunidade de poder estar juntos na presença do Senhor, aprendendo com Ele. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Apenas um aviso para nós começarmos em relação à questão do quilo do amor. Nós levantamos o quilo do amor sempre no primeiro domingo de cada mês. Isso aconteceu agora nesse último domingo. Mas talvez alguma célula ou alguém ainda não trouxe até o templo o quilo do amor. Então você pode orientar essas pessoas a trazerem até no máximo quinta-feira. Ok? Quinta-feira à noite vai ser o exato momento que o Ministério da Assistência Social vai trabalhar com esses alimentos que foram arrecadados para poder fazer as cestas de amor, para poderem ser entregues. Então, se você souber de alguém que ainda não entregou o quilo do amor, ainda há tempo até quinta-feira, tá bom? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que nos acompanha, tanto no presencial quanto também no online, sabe que nós estamos hoje no nosso último dia da nossa série de mensagens do Kryptonita, ok? A nossa última ministração, última mensagem a respeito desse tema, dessa série, que tem sido uma grande bênção, tem sido, de fato, algo poderoso que Deus tem nos dado, tem trazido nosso coração nessas últimas semanas. Essa é a quarta ministração, a quarta mensagem, e hoje nós vamos falar a respeito do tema Eliminando a Kryptonita. Eliminando a Kryptonita, ok? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por tudo isso. O tema Kryptonita é justamente, a intenção dele é a gente descobrir aquilo que está destruindo e roubando a força, o poder que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus. Então, essa é a grande intenção dessas ministrações. Não sei se você está pegando as ministrações de maneira aleatória ou avulsa, se você está tentando entender alguma coisa melhor. Só para sintonizar você, nós estamos na quarta mensagem, são 4 episódios, 4 ministrações, essa é a quarta e última. Eu sugiro que você possa ver todas, porque elas vão se complementando. Por mais que eu dê aqui um pequeno resumo, não é a mesma coisa que você ser ministrado ao longo de toda uma hora de ministração que nós temos aqui no nosso Tadel. Então, se você ainda não viu, eu peço que você possa acompanhar, assistir as demais ministrações que nós já fizemos até esse presente momento. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo em nossos dias, em nossas vidas. E uma das coisas que Ele está fazendo é justamente tratar a questão da santidade, a questão da nossa maneira de viver o nosso relacionamento com Ele. Isso é tremendo, é maravilhoso. Eles ignoram o pecado porque eles são indiferentes em relação a ferir o coração de Deus. Em outras palavras, eles não estão preocupados em estarem ferindo o coração de Deus, porque nem sabem a respeito disso. Em Jeremias capítulo 8, no versículo 12, tem uma passagem interessante, diz assim, ó: serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, assim diz o Senhor. Que forte essa palavra, né? Não sei se você entendeu, leio novamente. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Cometem abominação contra o Senhor e não sentem vergonha alguma, não ficam corados, não ficam nada, nada. Não tem temor algum, coração completamente endurecido. E aí o Senhor fala que eles vão cair debaixo do castigo do Senhor. Então, vamos assim entender essa palavra que Deus está falando. Tem gente que não sente vergonha. Que coisa, né? Em outras palavras, tem gente que não está nem aí por estar vivendo no pecado.
Está nem aí. Por que fazem isso, pastor? Porque a mente está cauterizada. Completamente cauterizada. Eles vivem uma vida que eles legalizam o pecado. Sabe essa ideia de legalização? Legalização da maconha, legalização do aborto, legalização. Às vezes a pessoa internamente tem um processo de legalização. Tem algum partido dentro dela que consegue sempre ganhar e fazer um motim aqui e que estabelece um processo de legalizar. Então eles legalizam dentro da pessoa, né, o pecado. Então a pessoa, por exemplo, ela fala palavrão. Chega um momento que ela legaliza, ela autoriza, ela fica tranquila com isso. Pessoas podem falar a respeito disso, ela não muda. Por quê? Porque ela legalizou que ela vai continuar falando palavrão. Ela fala palavrão, falou assim, vai morrer falando assim. Ela legalizou isso. Tem gente que conta piada imoral, né? Piadas de cunho sexual, mas com uma conotação assim agressiva, imoral mesmo, né? Constrangendo pessoas e de fato levando à queda. Pois é. Tem pessoas que elas legalizam essas piadas imorais, ou seja, elas autorizam para si mesmo essa realidade. Elas legalizam isso. Tem pessoa que legaliza, por exemplo, olhar para outras pessoas com um olhar impuro, para homens que passam, para mulheres que passam, ela legalizou isso. Então ela não vê problema algum em continuar olhando e desejando e cobiçando aquilo que não é seu. Elas legalizam. Ou seja, elas legalizam aquilo que não deve. Tem gente que legaliza falar mal. Não adianta, você até pode, na verdade, falar, eu não vou mais andar próximo. Eu não vou mais, para ver se ela se toca. Não se toca. Ela legalizou isso na vida dela. Ela vive assim. Ela convive com essa criptonita. Isso drena toda a sua energia, toda a sua força, toda a unção, todo o poder de Deus. Não acontece nada de poderoso na vida dela em função daquilo que ela é. Nada. Absolutamente nada. Está completamente estagnada. É como um super-homem apanhando, tapa na cara, soco, e botando a cabeça dele assim na água de uma valeta. É mais ou menos essa ideia, sendo que ele pode acabar com tudo. Pode, mas não consegue. Por quê? Porque a criptonita tirou toda a força desse super-homem. Essa é a realidade. Tem pessoa que fala mal, é o prazer dela, é o estilo de vida dela. É a maneira como ela legalizou essa realidade. É triste isso, mas tem gente que fala. Tem gente que legaliza, por exemplo, falar mal até o ponto de afastar outras pessoas. Tem gente que parece que tem um chamado. Com certeza não é de Deus, é do diabo, mas ela talvez não entenda assim. O chamado dela é afastar as pessoas naquilo que as pessoas podem viver em Deus. Já viu um negócio desse? É impressionante isso, impressionante. Então tem um tipo de pessoa que é assim. E por que fazem isso, pastor? Porque são mentes cauterizadas e corações endurecidos. São pessoas que elas reagem diante do pecado como se o pecado não fosse pecado. Como se fosse apenas um jeito de ser. Politicamente correto. Me aceitem assim, eu sou assim. É o meu jeito de ser. Então elas ofendem, elas falam mal. Elas conseguem arrancar pessoas de célula. Elas conseguem arrancar pessoas da igreja. É uma coisa impressionante. Tem pessoas que vivem com essa mania de fazer essa realidade. A pessoa está dedicada a Deus. Ela vai lá e consegue minar o coração do outro. Fala mal da liderança, fala mal do pastor, fala mal das estruturas, fala mal do ministério, fala mal de tudo. Com a única finalidade de compartilhar suas angústias, suas dores, seus ressentimentos e, na verdade, envenenar o coração do outro que estava indo muito bem. É uma desgraça, mas infelizmente isso acontece. Por quê? Porque são pessoas que vivem esse declínio espiritual fruto da criptonita. Convivem e legalizam, autorizam. Eu gosto de criptonita aqui, eu gosto. Vamos ficar tocando na criptonita. Enquanto isso acontecer, é triste demais. Elas legalizam realidades. Tem gente que ganha dinheiro de maneira imoral. Tem gente que ganha dinheiro de maneira ilegal. Mas ela não acha ruim isso. Não tem problema. Ela acha digno, normal, uma oportunidade que surgiu. Talvez até acha muito esperto, uma pessoa assim, tem mais habilidade que outras pessoas que são tão inocentes, ela é mais capaz de conseguir esse nível de resultado e acha que está indo bem. E a sua vida está travada, estagnada, paralisada. É um criptonita ali. É uma desgraça isso. Mas enquanto a pessoa não tiver uma revelação a respeito dessa realidade, ela vai continuar apanhando, porque ela não viveu aí num profundo arrependimento. Então ela está legalizando essa realidade de ganhos fáceis, mesmo que isso esteja estragando a sua vida como um todo.
tem gente que é desrespeitoso, tem gente que, na verdade, gosta de menosprezar os outros por várias razões. Tem gente que tem um prazer nisso. São insensíveis em relação às pessoas. De fato, não são pautados pelo amor. Até, entre aspas, são pautados pela verdade, mas uma verdade que não se manifesta em amor. Jamais. Então, isso é um grande problema. É um tipo de pessoa. Tem um segundo tipo de pessoa, que são aqueles que acreditam. O primeiro, na verdade, é esse de coração duro, na verdade, que resiste, são indiferentes, insensíveis. O segundo, eles acreditam mesmo, tá? Eles têm uma segurança, uma tranquilidade de que a obra de Jesus, ela foi poderosa para poder fazer uma coisa na vida deles, salvar a vida deles. Eles têm segurança nisso. Eles não acham que eles têm problema em relação à eternidade, não. Eles entendem, Jesus morreu na cruz no meu lugar para me salvar, O problema é que eles param aí, e eles não conseguem entender o que Jesus fez para livrar eles da escravidão do pecado. Então, eles só conseguem receber a salvação eterna. E eles não conseguem, na verdade, viver, desfrutar, receber daquilo que Jesus fez para poder quebrar o poder do pecado que há neles. Então é como se eles vivessem um estilo de vida que eles dissessem assim, ó, o meu pecado não tem jeito, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não consigo parar, eu não consigo vencer. São pessoas que elas sempre justificam o lido desse modo, não consigo, não dá, não tem como. Eles até acreditam que a obra de Deus ela foi suficiente para poder salvar, mas eles não conseguem acreditar, porque não tem revelação para isso, de que a obra de Jesus na cruz é capaz e tem poder para poder libertar eles do pecado que os domina. Você consegue entender o que eu estou falando, sim ou não? Então eles acreditam sim, que Jesus os tornou santos em Cristo, é verdade, né? Que Deus os tornou santos em Cristo Jesus. Mas eles também acreditam na mentira de Satanás, diariamente. Eles acreditam na mentira do diabo, de que eles não podem e jamais conseguirão viver uma vida santa. É como se eles cravassem, sim, Jesus me alcançou e me salvou. Mas libertação prática, real, verdadeira, visível, clara, isso não. Isso é mais complicado. Acho que é casos milagrosos que acontece isso. Porque, na verdade, eles não acreditam que a obra de Jesus é capaz de gerar uma vida santificada. Então, eles vão sempre dar essa desculpa. Olha, Jesus me salvou, mas você sabe, né? Ele também sabe, eu sou humano. Sempre essa lógica. Eles vão dizer palavras como assim, ó, a carne é fraca. Palavra típica de pessoas dessa categoria. Sempre justificando, a carne é fraca, irmão, a carne é fraca. Eles até dizem assim, olha, nessa área Jesus dá conta, nessa aqui também. Mas nessa área, Jesus sabe, né? Essa área é fraca, então nessa área não tem como. Nessa área é demais, eu não consigo. Nessa área não dá conta, é muito difícil. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1 diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Pergunta o apóstolo Paulo e a resposta vem agora. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, ele diz. Essa resposta, por meio de uma outra pergunta, é forte mais. Romanos capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, ó, como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele, para o pecado, já morremos. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, um decreto foi dado sobre a nossa vida. O decreto é, o pecado morreu em nossa vida. Tem base bíblica para isso? Romanos capítulo 6, versículo 1. Então, ou eu passo a viver aquilo que a palavra de Deus fala, ou eu continuo vivendo aquilo que essa geração diz para mim. Eu continuo vivendo naquilo que as pessoas interpretam, ou que eu acho, e não naquilo que Deus diz. A Bíblia diz, o apóstolo está dizendo, o apóstolo Paulo, por orientação do Espírito Santo, que o pecado deve morrer na minha vida. Ou seja, aquilo que me escravizava, segundo o que Jesus fez, já foi vencido na cruz. Detalhe, Jesus não apenas levou minhas enfermidades para poder orar e ser curado. Jesus quebrou o poder do pecado sobre a minha vida. Então o pecado já não precisa mais me escravizar. Essa é a realidade. O que antes dominava a minha história, já foi vencido. Eu caía. Mas agora eu não ando mais como um cego. Agora eu sou alguém que fui iluminado. Meu entendimento, a minha vida, para que eu possa agora andar de acordo com a vontade de Deus.
Então, Jesus me faz o quê? Mais do que vencedor. E esse mais do que vencedor também é sobre essa realidade, a realidade do pecado, não é só sobre o diabo, não. Ah, eu sou mais do que vencedor, poder amarrar o Satanás, jogar debaixo do meu pé e pisar na cabeça dele. Glória a Deus, aleluia. Mas é também em relação ao pecado. Esse pecado que antes me dominava, já não precisa mais me dominar. E como que eu quebro essa realidade? Por meio de um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno e uma vida santa, uma vida santificada. Caso contrário, a criptonita vai dominar. Então esse segundo estilo de vida é dominado por uma criptonita. Mas tem um terceiro também. São aqueles que, na verdade, lutam para se ver livre do pecado. Há uma luta, eles de fato são grandes lutadores. Eles querem muito ser livres, mas o pecado sempre os domina. Eles não conseguem desfrutar da liberdade por meio da fé. Eles não conseguem. Quando eles pecam, eles até ficam com o coração assim partido, dilacerado. Por causa do quê? Porque eles têm um amor a Deus. Eles reconhecem o Senhor. Eles até gostariam de viver uma vida santa, mas eles não conseguem, não sabem como viver uma vida santa. E eles não conseguem porque eles não sabem como se ver livre. Eles não sabem como viver uma vida liberta de verdade. Então eles não conseguem vencer. Quando eles começam a pensar em vencer, eles acabam facilmente sendo derrubados, porque eles têm uma dificuldade grande de entender qual que é o caminho da queda. Então essas pessoas, às vezes no momento mais importante da sua decisão, elas acabam errando a maneira de decidir. E isso acaba interferindo muito, fazendo com que eles percam algumas vitórias poderosas que podem ter. Vamos imaginar uma cena, uma pessoa que, por exemplo, ela foi dominada pela pornografia, mas agora ela quer viver uma vida segundo Deus, ela ama o Senhor e quer viver em santidade. E ela está agora com altos decretos em relação à pornografia. O problema é que quando ela está ali, vamos imaginar num portal de notícias, UOL, Globo.com, Terra.com.br, portal de notícias, para poder ver as informações, ela está lá passando com seus olhos e aqueles colunistas do diabo, aqueles formuladores de opinião com intenções maldosas, o que eles expõem lá? Eles não expõem apenas o que acontece lá no Israel, o que acontece na Copa América, o que vai acontecer em relação ao dólar, o que acontece em relação a quem comprou, quem deixou de comprar. Não, eles têm uma matéria lá, em algum momento, lá qual que é o silicone que tal atriz colocou. O beijo que ela deu na sua namorada. As fotos que ela tirou lá no Pacífico. E isso tudo é entendido por essa pessoa como quê? Ah, isso é jornalismo. Então, se é uma matéria jornalística, não é pornografia, não é mesmo? Então, entenda o que eu quero dizer para você entender bem. Essa pessoa, ela se permite ver algumas coisas e não entende por que cai. E o que acontece depois? Ela vai lá e clica, ou ela vai lá e toca, ela começa então a ouvir uma voz demoníaca nela. E essa voz demoníaca começa a dizer o que para ela? Tá vendo? Você é fraco. Você não vai dar conta. Tá vendo? Ó? Você falou que ia dar conta, né? Você disse, passou na frente da televisão e tudo mais. Olha que coisa. Mas aí, ó, já tá com a vontade de novo, porque assim você não consegue. E o Espírito Santo de Deus começa a dizer o quê? Começa a dizer, é uma mentira, essa voz é uma mentira, é uma mentira. É uma mentira isso aí. Por quê? Porque você morreu pro pecado. O Espírito Santo está ministrando também nesse momento, né? Por quê? Porque você, na verdade, já quebrou essa realidade. Mas o que acontece nessa batalha, às vezes a pessoa não tem os princípios adequados, não pede ajuda, ela não busca o caminho da libertação que Deus sempre produz no meio dessa tentação. E o que acontece? Ela acaba sendo dominada por uma realidade. Qual que é? Idolatria. Idolatria, pastor? O que tem a ver idolatria com jornalismo que redunda em masturbação? O que isso tem a ver com a história? Tem? Porque nesse dado momento a pessoa, ela chega um momento que ela fala assim, tá bom, agora eu vou assumir o controle desse negócio. E eu vou fazer o que eu quero fazer. E o que ela quer fazer? Aquilo que a mentira diz para ela. Aquilo que o mentiroso diz para ela. Então ela vai lá e ela acaba consumindo consumando o seu pecado. Então, em nome de eu quero, eu gosto, é importante, eu não vou abrir mão do meu desejo, ela acaba indo por meio do seu desejo, estabelecendo o seu ego como dominante, e a idolatria acaba por derrubá-la. Então, são 3 tipos de pessoas que acabam sempre caindo, porque, na verdade, não sabem como lutar de maneira prática e verdadeira. É interessante, você sabe que nós estamos baseando essas ministrações num material de um homem chamado John Bevere,
que ele é americano e ele que tem um livro chamado Kryptonita. E nós estamos baseando essas ministrações, que está acabando agora. Infelizmente, nós não vamos conseguir, talvez, ter essa informação, essa última ministração toda, né, da maneira como nós gostaríamos, mas pelo menos nós estamos aqui com um número bom de pessoas para poder ouvir esse final de ministração. E ele fala bastante a respeito disso, tanto no livro quanto também naquilo que ele ministra em alguns lugares, a respeito de como que foi na experiência dele, em relação à criptonita na vida dele. É interessante porque o John Bevere, ele teve um encontro com Jesus aos 19 anos de idade. E quando ele teve esse encontro com Jesus, ele, naturalmente, aos 19 anos de idade, um jovem ainda, ele amou Jesus, amou a igreja, amou andar com os cristãos, amou estar junto com os seus irmãos em Cristo. Mas o detalhe é que ele continuou com o seu aprisionamento. E o aprisionamento da vida dele era justamente pornografia. Ele era um pornógrafo. Então, ele foi avançando nesse processo na expectativa de que esse problema iria se resolver quando ele casasse. Então ele pensou, o dia que ele conheceu a sua esposa, ele pensou, conhecer a pessoa mais linda, mais maravilhosa possível, e quando eu puder ter autorização da parte de Deus poder me relacionar sexualmente com ela após o casamento, o problema vai acabar. Basta ter uma vida ativa sexualmente, então não tem por que ficar escravo e manter refém dessa condição de pornógrafo. Então ele imaginou que isso poderia resultar em coisa boa. Só que, para o seu desespero, piorou. Ele se tornou mais pornógrafo ainda, depois que ele, de fato, passou a ter a experiência sexual como uma realidade aí dentro do seu casamento. Então, chegou um momento na vida dele que ele pediu ajuda. Diante de várias pessoas que ele pediu ajuda, ele entendeu que ele precisava pedir ajuda para a pessoa que era a mais usada por Deus nessa geração. E como ele era um dos pastores de uma das igrejas mais poderosas da América, lá dos Estados Unidos, e que passava grandes homens de Deus lá, uma vez passou um dos grandes homens de Deus na área de libertação, talvez o maior de todos. E ele então, dado o fato de que ele conduziu, ele foi com o carro a pegar no aeroporto, e ele ficou lá como um cicerone ali, né, ficou ali cuidando desse pastor principal, desse conferencista. Chegou um momento no final que ele, assim, fez uma amizade com esse pastor, e ele pediu para esse pastor orar por ele. E ele disse que esse pastor primeiro repreendeu, corrigiu, porque ele já era um pastor e continuava nessa condição, um homem casado, pastor de igreja, continuava preso nessa realidade do pecado. E após corrigi-lo, ele clamou, né, para que esse pastor pudesse impor a mão e orar por ele. E esse pastor, de maneira forte e muito dedicada, cheio de fé, orou com a vida dele. E nada aconteceu. Ele continuou do mesmo modo como um pornógrafo. E ele se manteve desesperado com isso. Desesperado com isso. E já há um tempo, ele estava nos propósitos assim de buscar o Senhor. E ele entendeu, logo depois da sua conversão, que ele, para fazer isso, ele deveria então acordar muito cedo. Então ele começou a acordar antes das 5 da manhã. E das 5 horas até umas 7h30, mais ou menos, ele se dedicava a ter esse tempo com o Senhor, de buscar o Senhor. E chegou um momento desse tempo aí, depois de muitas frustrações, que ele então entendeu que deveria se separar para um tempo de jejum e oração. E ele se separou mesmo, foi para um lugar, se retirou completamente das suas atividades familiares e ministeriais, e foi para um local para poder ficar sós com Deus. E no quarto dia, o Espírito Santo então falou com ele. E o que o Espírito Santo falou com ele foi uma coisa interessante, que o Espírito Santo falou para ele que ele estava orando errado. E ele ficou muito chateado. Porque, na verdade, ele não imaginava que, de algum modo, ele pudesse estar orando errado. E ele argumentou com o Espírito Santo. Ele falou assim, mas Espírito Santo, Deus, eu acordo todos os dias bem cedo, eu acordo antes das 5 da manhã, e eu peço sempre que o Senhor me use, para que eu seja usado para poder tocar multidões, para que vidas sejam convertidas, para que vidas se convertam ao Senhor, que vidas possam conhecer o Senhor Jesus. E o Espírito Santo interrompeu ele, falou assim, é justamente o seu problema. A sua oração está errada. E ele ficou muito indignado. Falei, como assim? O Senhor não quer me usar? A palavra fala que o Senhor quer usar pessoas, e eu estou falando para o Senhor que eu quero ser usado pelo Senhor. Como isso? E aí o Espírito Santo falou para ele que esse é o problema. O problema dele é que ele orava para ser usado por Deus, e não para conhecer a Deus. E o foco da oração dele, a partir desse momento, mudou completamente. E sabe qual foi o resultado disso? Naquele quarto dia desse tempo de busca frenética com Deus, e quando o Espírito Santo falou isso com ele, de lá até hoje, ele nunca mais soube o que é pornografia e nunca mais soube o que é se masturbar. E ele menciona que, na verdade, isso aconteceu quando ele se dedicou àquilo que Deus de fato queria.
Porque o foco da oração dele estava errado. O foco da oração dele estava nele mesmo. E o foco da oração dele estava para ele poder, de algum modo, realizar aquilo que ele entendia que Deus queria. Sendo que, na verdade, o foco de Deus era o próprio Senhor. E ele, na verdade, descobrir em Deus aquilo que Deus queria fazer e realizar com a vida dele. Então, muitos de nós, na verdade, talvez possamos em algum momento ouvir a mesma coisa de Deus, a mesma coisa de Jesus, a mesma coisa do Espírito Santo. Porque, na verdade, às vezes a gente não entendeu o que de fato é arrependimento. Eu falei isso semana passada. Às vezes o nosso arrependimento, na verdade, é só um remorso. Às vezes o nosso arrependimento não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente mesmo. A gente fica mais com pena da gente mesmo e com pena daquilo que a gente vai perder do que propriamente saber que a gente feriu a Deus. A gente está mais preocupado em perder ministério, perder status, perder família, perder casamento, perder trabalho, pelas bobagens que a gente faz, do que propriamente corrigir porque a gente feriu o coração do Senhor. Enquanto a gente não entender aquilo que fere o coração de Deus, a gente não vai se arrepender de fato de verdade. E não vai acontecer nada de tão extravagante, extraordinário assim. Então, isso é muito forte. Eu acredito, pelo menos, que é algo muito forte que a gente precisa entender no caminho para que a gente possa, de fato, quebrar essa idolatria que nos impede de viver aquilo que Deus quer, que é o quê? Uma intimidade verdadeira. E essa intimidade tem qual propósito? Para qual propósito que é essa intimidade? O propósito da intimidade não é nos fazer o grande homem de Deus que a gente acha que deve ser. O propósito dessa intimidade não é os maiores resultados que a gente imagina que Deus tenha para a nossa vida. O propósito dessa intimidade é conhecê-lo mais. É conhecê-lo mais. É conhecê-lo mais. Então, quando nós acabamos vivendo essa vida de oração em que o foco é o próprio Deus e menos a gente, a nossa vida muda, a nossa maneira de orar muda. Se a gente for perceber e botar numa balança, se pudesse ter uma balança da nossa oração, a gente vai ver que 90% da nossa oração, se não mais, só tem a ver com a gente. Só tem a ver com o nosso umbigo, com as nossas coisas, com os nossos direitos e valores e as coisas que tem a ver com a gente. E a gente gasta muito pouco tempo, de fato, querendo descobrir o que Deus pensa a respeito da gente e do mundo e da vida. E esse é o grande problema. É o grande problema, porque a gente não se permite ter uma tristeza segundo Deus. Semana passada eu falei isso, e nós já estamos acabando, por favor, tenha paciência, que eu falei que existe 2 tipos de tristeza. Isso é base bíblica, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Você pode anotar ou depois pesquisar em casa. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10, fala de 2 tipos de tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10. São 2 tipos de tristeza. Existe uma tristeza que está relacionada ao mundo. É uma tristeza segundo o mundo. Essa tristeza, sabe como é que ela se manifesta? A gente fica chateado, a gente fica bicudo, a gente fica emburrado. Quando você vê uma pessoa que, em tese, está sendo ministrada por Deus, mas ela está bicuda, emburrada, só, para tudo. Não dá certo. Se a pessoa só sente vergonha, para tudo. Sabe esse negócio assim, ela está sendo ministrada, ela só está com vergonha, irmão. Porque vergonha, bom, vergonha, qualquer pessoa que for pegar qualquer coisa errada vai ter vergonha. Não precisa ser crente para ter vergonha. Não precisa ser crente para ter vergonha. Basta ter cérebro para sentir vergonha. Basta pensar nas bobagens que se faz. Agora o detalhe aqui é que essa tristeza, ela faz isso todo esse processo. E sabe qual é o problema da tristeza segundo o mundo? A tristeza segundo o mundo, ela vai até aí e ela agora ela prepara um caminho de autopreservação. Fique comigo, senão você não vai entender essa revelação. Por favor, não durma agora. Durma um pouquinho depois. Então, você vai até esse momento, você fica, eu estou chateado, estou borocochô, estou entristecido, me pegaram. Me pegaram. E quando a coisa mais importante da sua mente, seu coração é me pegaram, isso é um problema sério. Porque quando te pegaram, quando você está interpretando na verdade que te pegaram, qual que é a reação automática que surge dentro de você, da sua carne? Autoproteção. E aí você começa a viver um processo de fingimento. É uma reação mentirosa. E você tenta, na verdade, provar para os que pegaram, ou os que podem vir a saber aquilo que você caiu, de que você não é tão mal quanto de fato você é. E isso é uma tristeza. Esse é o processo do Saul. Ei, por favor, hein? Não fala para o povo. O Saul estava mais preocupado se o povo ia saber do que ele pecou contra o Senhor. Então, esse processo de autopreservação, ele é terrível. E ele é um processo de destruição. É por isso que a Bíblia fala que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Morte. E a pior morte não é parar de bater o coração ou o pulmão não inflar mais. Essa aí já tem solução para ela. A pior morte, na verdade, é espiritual. Porque a gente pode estar com o pulmão bom,
A gente pode estar com o cérebro funcionando e estar morto espiritualmente. Essa é a pior desgraça que pode acontecer. É a pior e mais terrível coisa que pode acontecer na vida de alguém. É estar morto e não saber, espiritualmente falando. Então, a gente precisa olhar para isso. Essa palavra nos mostra. Existe uma tristeza segundo o mundo que produz morte, mas existe uma tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus, o que ela produz? Arrependimento. Exatamente, arrependimento. E quando é arrependimento, agora a gente já entendeu, né? O que o arrependimento nos faz? A gente se volta para Deus. A gente não se volta para a gente mesmo, com dó de si mesmo, coitadinho de mim. Esse coitadismo, essa mimiseira terrível da nossa geração. Os meus direitos, essa bobageira que a gente cria, que acha que o mundo tem que olhar para a gente e aplaudir o nosso pecado e falar assim, ai, você está no direito, coitado, fizeram quem fez, conta para a gente que a gente vai denunciar. Conta pra gente que a gente vai acionar na justiça. É tudo isso, já viu? É uma onda de crente acionando o outro na justiça. É uma onda de pastor batendo outro pastor. Porque é a busca do nosso tempo, né? É a maneira de resolver do nosso tempo. Mas existe uma outra maneira de resolver. E essa é a de Deus. E a de Deus é nos levar ao verdadeiro arrependimento, que é nos fazer nos voltar para Deus. E quando a gente se volta para Deus, sabe o que a gente conhece? A gente não conhece só mais da gente mesmo. Mas a gente conhece melhor Ele. A gente conhecer melhor Ele. Então, a gente não quer ser, na verdade, aí só aquele que, na verdade, fala dos pecados para Deus. Mas a gente se permite entrar numa educação segundo o Senhor. A gente permite que Ele nos eduque. A gente permite que Ele ministre, de fato, o nosso coração. Por isso que o arrependimento traz resultado poderoso. Porque é uma permissão de aprender a fazer do modo que deve ser feito. Se eu não permito aprender a fazer do modo que deve ser feito, eu continuo fazendo do modo errado para o resto da minha vida. Então, essa é uma permissão que a gente dá. A gente se volta para Deus e a gente diz que, a gente acaba dizendo para Ele, ó, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero ser tomado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero te amar mais. Eu quero ser mais quebrantado. Eu quero que meu coração não tenha resistência nenhuma. Eu quero sentir a tristeza pelo pecado da maneira como o Senhor sente. Quando eu começo a dizer isso para Ele, eu não vou apenas sentir a tristeza segundo o que Deus sente, mas eu também vou receber a alegria do Senhor na minha vida, porque esse processo vai me transformar, vai me renovar. E essa tristeza, segundo Deus, ela produz salvação. O que diz lá? Esse arrependimento, a palavra lá é salvação, e a palavra salvação lá está como soteria. Essa palavra, ela significa libertação. Um dos significados de soteria ou soteria é libertação. Olha que coisa impressionante. Ou seja, esse caminho ele produz um negócio extraordinário que é verdadeira libertação. Ou seja, eu só vou ser livre do pecado quando eu viver a tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo Deus, ela produz de fato arrependimento verdadeiro. E ela me salva de fato de verdade. Mas não é a salvação eterna que está em jogo nesse caso. É a salvação desse pecado maldito que tanto me abate e me destrói. Então essa tristeza que vem de Deus, ela produz verdadeira libertação. Amém? Você aguenta um pouquinho mais ainda? Só um pouquinho para a gente poder terminar, beleza? Veja só, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, um versículo muito conhecido, você conhece também, eu sei disso. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3, 20. Se alguém ouvir a minha voz, for até a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é extraordinário, irmão. Isso é extraordinário. Sabe, essa palavra é extraordinária como uma proteção contra a criptonita. Como assim? O que tem a ver essa história? Eu não entendi esse negócio. Sim, o tema que está em jogo ali, na verdade, é um tema de santidade. E o segredo que está embutido nessa história, de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é que nós temos uma fala de Jesus de alguém que quer cear. O que é esse cear ali? Esse cear é comer junto, exatamente. A gente entende muito bem esse negócio. Então, quando a gente come junto com alguém, mas é comer na mesa, tá? Comer junto com alguém. O que acontece nesse processo de comer junto com alguém? Acontecem coisas muito poderosas. É o tempo que a gente possa abrir o coração. É o tempo que a gente possa ouvir um conselho, ouvir uma direção, ter uma revelação. Quando você senta numa mesa, você já deve ter essa experiência aí direto, né? Aparentemente, nossa mente tem essa experiência aí quase que semanalmente. A gente tem essa experiência de quê? De ficar pelo menos 1h30, 2, alguns casos 3 ou 4 ou 5, numa mesa. A gente tem um elemento naquela relação, uma mesa. Olha o que Jesus está dizendo. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e for até a porta, eu entrarei em sua casa. E o que ele quer fazer na nossa casa? Ele quer cear. Então você imagina. Tenta imaginar, vamos imaginar, fica comigo aqui, daqui a pouco talvez você possa fazer isso com alguém. Que é o quê? Você chega, sentou na mesa, o que acontece? Ah, daí tem uma entradinha, né? Sei lá. Aí você está ali conversando. Aí daqui a pouco vem o prato principal. Aí você está ali conversando. Aí daqui a pouco, depois do prato principal, dá vontade de comer uma sobremesa. Aí você está ali conversando. Como se não bastasse, você não tivesse cheio, ainda tem um cafezinho no final. E você está ali conversando. Né? Se depender, às vezes até volta algumas coisas dessas aí. Dependendo do tempo, dá uma fominha posterior. Pode voltar. Pode acontecer. Mas o que na verdade isso tudo permite? Isso permite uma intimidade. E o que essa intimidade com Jesus gera na nossa vida? É a oportunidade que ele tem para poder, na verdade, trazer coisas grandes e ocultas que ainda não foram reveladas à tona para a nossa vida. Então, quando Jesus fala a respeito disso, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um caminho para solucionar essa questão. E o caminho, basicamente, está dizendo o seguinte, olha, você vai precisar ouvir a minha voz. Porque todo o negócio de Apocalipse 3:20 acontece se ouvir a minha voz. O se é condicional. Se não ouvir a voz, não abre a porta. Vamos de novo para a gente poder pegar assim detalhadamente esse negócio. Tem muita gente que na igreja pode estar com esse problema sério. Qual o problema? Eles não ouvem Jesus. E o que faz isso na vida? Bom, se não ouve Jesus, não tem intimidade, certo? Mas a porta para essa intimidade é justamente aquilo que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A porta se chama santidade. Em outras palavras, estou querendo dizer o seguinte, para que a intimidade de fato possa ser desfrutada, só tem um caminho para poder acontecer. E esse caminho se chama santidade. E para que a santidade de fato possa ser essa abertura de porta, na prática ela sempre começa por meio do arrependimento. Por isso não existe reino de Deus sem arrependimento. Não tem outro caminho. Então vamos de novo para a gente poder entender mais resumidamente. O que nos impede de ouvir a voz de Jesus? Santidade. Só. Tá fácil, né? Porque essa, na linguagem de Jesus, é o ir até a porta, ouvindo a voz dele e abrindo. Não entendi bem ainda, mas eu quero entender muito, pastor. Fica comigo que vai entender. Né? Jesus, o que ele vai buscar? A Bíblia fala que ele vai buscar uma igreja pura. Ele vai buscar uma igreja sem mácula. Ele não vai buscar uma igreja conectada. Ele não vai buscar uma igreja contemporânea. Ele não vai buscar uma igreja relevante. Ele não vai buscar uma igreja que tem uma palavra para liderança, voltada para liderança. Isso tudo é muito bom como estratégia, mas é consequência. Não é a razão pela qual Jesus vem buscar. Isso tudo fala muito da nossa geração. Mas isso não tem nada a ver com aquilo que de fato ele vem buscar. Quando ele vier buscar, pode ter qualquer estratégia. Sendo que ele aprove e abençoe. Mas o que de fato ele vem buscar é uma igreja santa. É uma igreja santa. E quando a gente fala de santidade, a gente tem que entender uma realidade aqui. Existe, no assunto de santidade, existe uma santidade posicional e existe uma santidade comportamental. Não entendi nada, pastor, eu vou explicar. Posicional fala de posição. Comportamental fala de comportamento. E talvez aí que a gente precisa compreender melhor, porque Efésios capítulo 1, versículo 4, eu leio para você rapidinho. Efésios capítulo 1, versículo 4, fala a respeito da nossa posição. Tá? Lá diz assim, ó, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Olha aqui, está escrito, ó. Jesus nos escolheu, ele nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. E aí continua o versículo. Então, nesse versículo aqui de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, ele nos escolheu, e não foi agora há pouco, foi antes da fundação do mundo que ele já nos escolheu. Para quê? Ele nos escolheu para que a gente seja santo. E para que a gente seja irrepreensível, ou seja, alguém que, na verdade, diante de uma situação de ser repreensível, ser repreendido, nem vai precisar, porque ele é irrepreensível. Ele tem uma vida tão santa que nem precisa repreendê-lo. Essa é a ideia de irrepreensível. Qual que é a ideia aqui? Aqui está dizendo o seguinte, ó, a nossa posição, nós temos uma posição de santidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja tal. Nós somos santos. Isso tem a ver com a nossa posição. Existe uma santidade que ela é em função do nosso posicionamento. Vamos assim chamar de uma santidade posicional. Ok?
Ou seja, nós somos filhos, e nós somos filhos separados, e nós temos uma marca na nossa vida. A marca da nossa vida é santidade. Então, não há nada que mude essa realidade em função daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós somos isso. Então, a nossa performance não muda isso. A nossa santidade posicional está garantida. É mais ou menos assim, ó. Eu sou casado com a Dai. Eu sou casado com a Dai quando chove, eu sou casado com a Dai quando faz sol. Eu sou casado com a Dai quando ela está com dor, e eu sou casado com a Dai quando eu estou com dor. Eu sou casado com a Dai em dias bons, sou casado com a Dai em dias maus. Ou seja, uma questão posicional. Eu sou casado com a Dai. Não há nada que mude essa realidade. É uma posição que nós temos. Ok? Não tem alteração. É assim que Deus nos vê. Só que essa realidade, da maneira como Deus nos vê, não é apenas uma declaração que Ele faz, mas é um empoderamento que Ele nos dá. Em outras palavras, Ele não apenas declara que nós somos santos, mas Ele nos dá um potencial para ser santo e para manifestar aquilo que somos. E aí o caminho importante para você entender o outro lado. Então ele não apenas falou assim, vocês são santos, mas Ele falou isso e Ele está dizendo assim, ó, eu não só digo que vocês são, eu dou poder, vocês têm potencial de santidade. Entenda isso, um potencial de santidade. Então todo crente, por meio da sua santidade posicional, tem potencial de santidade nele. Não entendi nada, pastor. Significa isso que não existe pecado que não possa ser superado, vencido completamente por causa desse potencial que já foi dado para a vida do crente. Senão ele não é crente. Senão ele não é de Jesus. Senão ele não é santo. E como não tem como ser crente sem ser santo, todos nós somos santos em Cristo Jesus, então todos nós temos potencial para viver uma vida com uma santidade comportamental. Deu para entender agora ou não? Quer entender melhor? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala um versículo interessante, tem a ver com a nossa santidade comportamental, o nosso comportamento. Lá diz assim, ó, Hebreus 12, 14 diz assim, ó, segui a paz com todos e a santidade ou a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante isso, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14 fala que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E ele fala aqui que nós devemos seguir essa realidade. Nós temos que vivenciar esse padrão. Então, isso aqui é o que nós devemos executar no nosso dia a dia. Mas nós executamos por meio do quê? Por causa do quê? Por causa daquilo que nós somos. Então, primeiramente, Ele nos chamou a uma vida de santidade, nos empodera para essa realidade, para que a gente possa, na verdade, manifestar isso. Para que a gente possa, na verdade, executar essa nossa posição. Para poder viver como santo. Então, em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, faça valer aquilo que você é. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, seja de fato aquilo que você é. Que loucura, né? É como se alguém dissesse para o super-homem, super-homem, seja super-homem. É isso, seja super-homem. Então, é mais ou menos assim, ó, é como se Deus dissesse para a gente assim, ó, faça valer o Espírito que é santo, que habita dentro de você. Não é um Espírito pecador, é um Espírito santo. Ele faz isso na sua vida. E ao conceder o Espírito Santo, Ele nos concedeu santidade. Mas não para ser uma coisa que a gente entende na cabeça, mas uma coisa que a gente pratica na nossa vida. Porque a gente não é só santo na posição. A gente foi chamado para ser santo no comportamento também. Então não é só ser crente, mas é viver como crente. Tem gente que é crente, mas não vive como, né? Então a gente pode ser e viver como é. Então a gente não é só santo, a gente vive como um santo. A gente vive, na verdade, como um santo. Amém? Glória a Deus. Quem que vai ver o Senhor? Hebreus 12, 14 fala, aquele que vive essa santidade. Sem santidade, não vai ver a Deus. Não entendo o que é. Eu queria ver a Deus. Não é essa a perspectiva de ver a Deus nesse sentido aí, como Moisés pediu. A perspectiva, na verdade, é a manifestação de quem Deus é. É a revelação que Ele pode trazer. Em outras palavras, quando Deus fala assim, ó, não vai ver a Deus, significa que você vai ficar sem revelação. Sem santidade, você fica sem revelação. Então quer dizer que no ano da revelação eu posso ficar sem revelação? Sim. Entendi agora, pastor. Estou no ano errado.
Qual que vai ser o ano que vem? Vamos ver o que Deus vai falar. Estou esperando a revelação. Vamos ver aqui, ó. Último versículo que eu leio da noite. João capítulo 14, versículo 21. João capítulo 14, versículo 21 diz assim, ó. Jesus diz assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Uau. Vamos ver, tem duas coisas aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos. Quantos tem os mandamentos de Deus aqui já bem claro na sua vida? Tem os mandamentos de Deus bem claro na sua vida? Eu também tenho. Aí ele fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aí ele fala o quê? Esse é o que aquele que me ama. Eu sei que na nossa geração tinha uma pá de gente que gostaria que o versículo fosse assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Mas na verdade diz ali, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Primeira coisa, amor para Deus não é só ter mandamento. Ter mandamento até, sei lá, um pássaro pode falar. Uma vez ensinado, ele pode falar dos mandamentos. Você pode ter os mandamentos. A questão aqui é ter os mandamentos e guardar. Ele depois ele complementa. E aquele que me ama, grava essa palavra que é muito legal. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Beleza, então assim, aquele que ama Jesus será amado pelo Pai. Beleza. Para amar Jesus, eu tenho que ter os mandamentos e guardar. Se eu fizer isso, eu sou amado pelo Pai. Legal. Olha o que ele diz depois. E eu também o amarei. Então, beleza, o amor de Jesus vai estar sobre a nossa vida também. Além do Pai nos amar, Jesus também nos ama. Até aí tá lindo, né? Só love, só love. Mas olha o que vem depois. E me manifestarei a Ele. O que é manifestação? É revelação. Esse é o tema. Entendeu? Então, quer ter revelação de Deus? Violenta, poderosa, libertadora, extraordinária, extravagante, que te faz viver como um super-homem? Então, a gente vai precisar, na verdade, praticar essa realidade. E a santidade, ela não é um fim em si mesmo. Agora você entendeu, né? A santidade é uma porta, irmão. A santidade não é um fim em si mesmo. A santidade, na verdade, é uma porta de entrada para quê? Para que a gente possa viver intimidade com Deus. Então, é um engano absurdo alguém que julga ter intimidade com Deus e não vive santidade. A gente vive uma geração assim, de eu sou apaixonado por ti, Jesus. Oh, oh. Mas se arrebenta na masturbação no banheiro. Eu sou apaixonado e traio a minha esposa. Mas como se desse para fazer isso? Mas é um apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado, yeah. Entendeu? E roubo imposto do governo, eu roubo funcionário, roubo patrão, eu sou um mau administrador das finanças, mas sou apaixonado. A gente entendeu que esse apaixonado é fruto de intimidade, então eu oro bastante, e orar bastante significa para mim que eu sou um íntimo de Jesus. Aqui na linguagem de Jesus não tem nada a ver isso aí, não. Isso aí pode ser alguém que, na verdade, não entendeu qual que é o processo de Jesus na vida de alguém. Tem que ter um caminho essa intimidade. Não tem como ter intimidade com amantes. Jesus não é poligâmico aqui. Ele não aceita dormir com você ou comigo junto com outros amantes do lado. Não tem como, ele não aceita. Jesus não gosta desse swing espiritual. Não tem como viver esse relacionamento com ele. Ele é exclusividade para a nossa vida. Enquanto não for exclusividade, não tem como julgar ser íntimo. Isso é comprometedor para a gente. Porque a gente vai muito por esse caminho assim, um relacionamento apaixonado com Deus. Você entender que relacionamento apaixonado com Deus tem uma porta de entrada que se chama se ouvir a voz, for até a porta e abrir a porta. É um processo e tem a ver com a nossa atitude. Essa atitude só é possível porque ele nos chamou de santo. Ele não apenas nos chamou de santo, ele nos empoderou para ser santo, lembra? Isso é uma santidade posicional. E essa santidade posicional nos dá a capacidade de ter um comportamento como santo. Qual é o comportamento como santo? Quando eu ouço Jesus falar comigo, o que eu faço? Eu vou até a porta. Já que eu ouvi a voz dele, então eu abro a porta. Essa atitude é minha. Mas ela só pode ser feita em função daquilo que ele fez por mim, pela minha vida. Isso eu considero tremendo e maravilhoso. Eu sei que é muito simples tudo que eu estou falando para você. Eu sei que talvez estou chovendo numa molhada e você já ouviu tantas vezes a respeito disso. Mas só para você entender o que significa esse sentar na mesa com Jesus, esse cear com Jesus, de conversar com ele, de conhecê-lo mais, de crescer no conhecimento. A porta
Entenda, é a santidade. Quando a gente pratica isso, a gente está quebrando idolatria. Quando a gente pratica isso, a gente está vivendo de fato intimidade com Jesus. E aí ele tem permissão de trazer revelação, porque a gente está ali numa relação com alguém que a gente está amando de fato. E a gente está amando não apenas dizendo eu te amo, mas a gente está vivendo uma prática adequada. A nossa vida não apenas tem os mandamentos, mas os guarda. Esse é o que me ama. E eu me revelarei a ele, de Jesus. Então nós vamos poder contar com a revelação do Senhor. O que isso vai mudar a nossa vida? Vai nos fazer viver uma vida livre da mediocridade. Livre de uma condição de um super-herói que foi chamado a ser super-herói, mas vive sendo arrebentado por todos e qualquer inimigos. Então, a gente foi chamado a viver essa condição. E essa condição ela pode ser vivida. Eu encerro agora, o tempo já está avançadíssimo. Vamos ficar de pé para a gente poder orar. E a minha oração é que a gente possa, por meio dessa ministração toda que Deus fez conosco nesses últimos dias, nessas 4 semanas, que a gente possa não apenas ter um nível muito grande de revelação a respeito de santidade, mas que a gente possa ouvir Jesus, ir até a porta e abrir essa porta para Jesus. Amém, queridos? Você entende essa linguagem espiritual que eu estou falando com você? Creio que sim, né? Feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala um pouquinho com Jesus. Terça-feira à noite, 9:50. Fale um pouquinho com Jesus. Está no meio da caminhada, está no meio das suas atividades da semana. Mais do que no meio das atividades da semana, você está no meio da sua caminhada de vida. No meio das atividades profissionais, seu trabalho, seus estudos, sua vida acadêmica, sua vida ministerial, razão pela qual você está aqui. Mas você ouviu tanta coisa forte e poderosa nesses dias. E talvez a coisa mais preocupante é que a gente pode viver toda essa realidade, ouvir a respeito disso, presenciar isso tudo e não se permitir ser tocado pelo Senhor de fato, de verdade. Não permitir que Ele nos conduza a um verdadeiro arrependimento. Isso é a coisa mais lamentável que pode acontecer. Eu quero convidar você, no nome de Jesus, que você possa quebrantar o seu coração. Que você não seja como essas 3 pessoas que eu mencionei, esses 3 tipos de pessoas diante do pecado. Eu sei que o pecado bate a porta do seu coração e cabe a você dominar, mas existe um modo de fazer isso. E esse modo está em função de um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno não é se preocupar consigo mesmo apenas. Não é preocupar com o que vai perder. Mas é se preocupar com aquilo que você feriu o coração do seu Senhor. Eu quero que você possa, em nome de Jesus, aproveitar essa oportunidade que Deus te dá. E se dobrar diante dEle, se render a Ele. Eu sei que já está tarde, eu sei disso. Mas Deus nos conduziu até aqui. E na verdade eu digo para você que você é um privilegiado. Eu repito, você que está aqui presencialmente, está tendo a oportunidade de ter esse final de ministração, esse final de série de mensagens. Outros irmãos não podem ter. Então, se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Senhor Jesus, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós não queremos apenas ouvir tudo o que ouvimos, aprender tudo o que aprendemos, nós queremos o nome de Jesus. Rejeitar da nossa vida toda a criptonita, Pai. Retirar da nossa vida toda a criptonita. Nós não queremos, Pai, que nada, Senhor Deus, venha roubar aquilo que o Senhor nos deu. Nós entendemos muito nessas 4 semanas a respeito de santidade, a respeito de intimidade, a respeito do poder do Senhor, da unção do Senhor. E nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Nos livra dessa realidade, Pai. E para isso nós assumimos aquilo que somos, nós assumimos a nossa realidade em Cristo Jesus. Nós entendemos nessa noite que nós não apenas fomos chamados de santos, mas o Senhor nos deu poder para poder vencer o pecado. E nós não queremos apenas ter a certeza da salvação, nós queremos ter a comprovação, a constatação de que nós somos vencedores sobre os pecados que tanto nos aborrecem, nos afligem. Por isso, Pai, eu clamo em nome de Jesus que esse povo que está aqui, esses amados homens e mulheres que estão aqui, que eles sejam vencedores dos pecados, Pai. Que eles vençam, Senhor Deus, essas maldições de pecado, Senhor Deus, que até a data de hoje, de algum modo,
os escraviza, Pai. Jesus, eles morreram para o pecado. Eu morri para o pecado. Por isso, Senhor Deus, quebra essa realidade na nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos conhecê-lo mais. Queremos ter prazer em Ti. Queremos ouvir a Tua voz e ter prazer em ouvir a Tua voz. Queremos ouvir os Teus conselhos, os Teus desígnios, os Teus caminhos, os Teus pensamentos, a Tua vontade, os Teus desejos. Nós queremos conhecer o Senhor. Cada faceta, cada detalhe de quem o Senhor é. Nós queremos gastar nossa vida em conhecê-lo, Pai. Nós não queremos ficar preocupados com a nossa reputação mais do que aquilo de fato que deveríamos. O que nós queremos, Pai, na verdade, é viver um arrependimento genuíno e verdadeiro. Nós queremos dizer que nós pecamos contra o Senhor, Pai. E nós queremos, Pai, nos dedicar a Ti, nos entregar a Ti, a tal ponto e a tal modo que o pecado seja quebrado em nossa vida. A tal ponto, Pai, que a nossa vida não seja mais escrava desse pecado, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Eu peço, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Não dê o castigo que é para vir, Pai. Não libere sobre nós a justiça do Senhor que deveria se manifestar. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai. O mal que era para vir, que não venha. No nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, que o Senhor nos dê a chance de uma nova oportunidade para poder conhecê-lo mais. Para poder, Senhor Deus, conhecê-lo mais. Para poder, Senhor Deus, nos gastar em Ti e para Ti. No nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa cada uma dessas vidas preciosas aqui. E nós te agradecemos, Pai, te agradecemos muito por tudo que nós vivemos nessas 4 semanas aqui no nosso Tadel. Em nome de Jesus, Papai. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida poderosamente, querido. Em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. Um ótimo restante de semana para você. Até mais.